Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos eu e o Peter aqui. Tudo bom, Peter? Feliz em participar de uma videoaula. Estamos eu e o Peter aqui, ó, participando e começando para vocês Terceirão CPA, a nossa aula de literatura. Vamos conhecer nossas 3 primeiras escolas literárias. Prontos, acordados, focados e sem gripe? Espero que sim. Espero que todo mundo esteja cuidando, esteja se protegendo. E essas são as nossas primeiras 3 escolas literárias que vão corresponder ao período colonial da nossa literatura. Já sabem da importância dessa matéria, já conversamos sobre ela, né? Elas não caem no vestibular, mas elas vão cair no Enem, né? E é importante aí para vocês tê-las no conteúdo de vocês. Então vamos primeiro para quinhentismo. A gente vai seguir essa aula do quinhentismo já um pouco mais rápido do que... Vocês viram o Peter passando aí? Pois é, assim que funciona, tá? A gente vai ver essa aula do quinhentismo aqui um pouquinho mais rápido, porque a gente já teve uma parte significativa dela durante a quarentena. Então ela vai ser um processo mais revisional até a gente chegar no barroco e no arcadismo. O quinhentismo, vocês sabem, né? Uma escola literária, um período de literatura, não era propriamente uma escola literária mesmo, que vai de 1500 a 1601. Lembra que eu falei lá sobre a obra que abre a Carta do Achamento do Brasil, que foi escrita pelo Pero Vaz, como vocês estão agora, de Caminha, né? Pero Vaz de Caminha é então o nosso idealizador do quinhentismo aqui no Brasil. O primeiro produto que vai atrair a atenção dos portugueses vai ser o pau-brasil, né? E ele vai ser um instrumento aí nesse processo colonizatório, né? A gente vai ter as imagens, né? Lembra? O quinhentismo já caiu 7 vezes no Enem, sempre com uma ideia de imagem bastante consistente, né? Essa imagem, por exemplo, aqui do Oscar Pereira da Silva, que mostra o desembarque aqui no Brasil das tropas da nau portuguesa, né? Lembra que eu ensinei vocês em aula a como reconhecer esse período literário, né? Mesmo que na imagem mostre ali o ano da obra e ela não seja correspondente ao período literário que vocês estão estudando, o contexto histórico vai ajudar vocês a se situarem, tá? Os portugueses então vieram explorar aqui, né? A gente teve aquela música do Renato Russo, lembra que a gente viu em sala de aula, cantamos juntos, os índios, né? Mas nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Eu sempre achei que cantava igual o Renato Russo, vocês têm razão, né? A voz realmente é bastante parecida. Os trechos da Carta do Pero Vaz, que estão ali bem delimitados para a gente, né? O primeiro avistamento, e aqui quando começa de fato a nossa aula, com algumas características que são importantes vocês memorizarem desse período de literatura. Primeiro, esse espírito de fidelidade e submissão ao rei. A Carta de Pero Vaz sempre deixa muito claro que é esta vossa terra, é esta vossa frota, é este vosso povo, é tudo do rei. Então eles estão submissos ao rei para fazer as vontades do rei e para cumprir as determinações desse mesmo rei. A segunda característica bastante importante é a ideia de nativismo. Cada vez que vocês verem isso numa avaliação, numa questão, nativismo está se referindo aos próprios índios, a como eles eram descritos no começo da chegada dos portugueses aqui no Brasil. Eu até coloco para ilustrar aqui para vocês uma imagem do Hércules Florencio, um francês que veio aqui e pintou os índios das mais variadas formas, né? Colocou os índios com pinturas no corpo, sem pinturas no corpo, com adereços, sem adereços, né? E tem o trecho da Carta do Pero Vaz que descreve os índios especificamente, e a essa descrição dos índios a gente vai dar o nome de nativismo. Ele fala: a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, ou seja, bonito, né? Bonitos, e que eles não mostram as suas vergonhas, ou seja, estão pelados, sem vergonha alguma, da mesma maneira que mostram o rosto. A outra característica é uma preocupação com a catequese dos índios. Logo que os portugueses chegam aqui e dão de cara com os índios, eles já veem umas figuras propícias à catequização, porque eles são ingênuos, como diz a própria carta, porque eles são bestiais, né? Ou seja, eles são como se fossem animais, então eles podem ser amestrados, podem ser educados, e é essa a ideia, né? Disse que eles não entendem crença nenhuma, então já começa aqui desrespeitando a fé dos índios e impondo uma fé cristã para eles. E por último, há um ufanismo e uma preocupação mercantilista. O ufanismo é aquele fanatismo pátrio, né? Aquele fanatismo pela pátria.
O ufanista é o fã é o fanático, né? Então é aquele que perde a razão para defender aí a sua causa. Mais ou menos aí, time Prior e time Manu no BBB, né? Estão aí perdendo a razão, quando deveriam se unir e tirar a Mari, que é uma planta, né? E nem faz parte aí do programa, né? A gente não tem nem a percepção dela, poderiam tirar ela e deixar o Prior e a Manu pro circo pegar fogo. Robinho também é cultura, só para vocês saberem aí, hashtag tamo junto. Até agora não podemos ver então se tem ouro, se tem prata ou outra coisa de metal que lhe valha, né? Então ele começa percebendo que não tem nada para se explorar ali, mas que tem muita natureza. Mas vejam, como ele é ufanista, como ele é português, como ele é fanático, ele fala que essa natureza não é comparável à natureza de Portugal. Ele pode ser igual, mas nunca superior. Ele até cita um processo português, uma cidade portuguesa, entre Douros e Minhos, que é parecido o ar com o ar do Brasil. Mas ele mostra, através disso, que Portugal é no mínimo equivalente, porque nunca que uma colônia aqui como o Brasil seria superior a Portugal. Peter está aí, porque a porta mexeu, então ele quer saber o que está acontecendo. Essa produção literária, ela ainda não existia, né? Lembra daquele tripé de ideias literárias que seriam importantes para que se tivesse literatura no país, né? Quem lê, quem publica e quem escreve, né? A gente não tinha ainda nada disso aqui no Brasil. A gente não tinha ainda essas condições. Não tínhamos um círculo cultural muito grande, não tínhamos saraus, não tínhamos teatro, não tínhamos serestas, não tínhamos nada disso. Éramos apenas e tão somente uma colônia ignorante. E essa colônia vai se manter ignorante pelos próximos 100 anos. Essa leitura informativa, que é a primeira parte do quinhentismo, vai ser composta por cartas de viagem, por diários de navegação, por tratados descritivos, por textos em prosa, né, com o objetivo de narrar e descrever, e ainda vai existir uma literatura chamada de literatura jesuíta, que a gente já vai ver. Eu separei aqui nesses 23 anos de Enem, desculpa, vamos voltar um ali, esses 23 anos de Enem, algumas das obras que foram citadas no Enem sobre o quinhentismo para vocês. Então a gente vai ter a própria Carta do Pero Vaz, a gente vai ter o Diário de Navegação do Pero Lopes, a gente vai ter o Tratado da Terra do Brasil, do Pero Lopes Gândalvo, a gente vai ter o Tratado Descritivo do Brasil, do Gabriel Soares de Souza, os Diálogos da Grandeza do Brasil, que é um livro mais geográfico, né, do Ambrósio Fernandes, as Cartas dos Missionários Jesuítas a gente também vai ter, a História do Brasil, do Frei Vicente de Salvador, as Duas Viagens, do Hans Staden, que é uma obra muito importante em termos de crônica a respeito do Brasil, e a Viagem à Terra do Brasil, de um francês chamado Jean de Lery. O outro ponto nessa literatura informativa era a ideia de fazer relatos e de se fazer descrições. E essas descrições serem bem acentuadas pelo público. Por que era preciso fazer relato, fazer diário de bordo, né? Uma das razões era para que se colocasse para o povo como é que era a viagem aqui para o Brasil, quanto tempo ela demorava, o que existia nela, né, como é que ela se colocava como perdas, né, as perdas dos homens, as mortes na viagem, os erros que eles cometeram, a temperatura da água, a velocidade dos ventos, tudo isso eram colocados nesses primeiros dados. Então a gente vai ter a literatura informativa e a literatura de catequese, que também vai ser chamada pelo Enem de literatura jesuíta, tá? Dois padres vão se destacar, e essa imagem aqui do Benedito Calixto vai mostrar muito um pouquinho das características desses padres. São eles o padre José de Anchieta, muito próximo dos índios, sempre tentando entrar em contato com os índios, e o padre Manuel da Nóbrega, muito próximo de Deus, sempre tentando ali, voltado muito mais para a sua espiritualidade. Os dois eram padres muito diferentes, ambos tiveram alguns feitos aqui no Brasil, né? Ajudaram a fundar a cidade de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Recife, né? Inauguraram as escolas, sentar um atrás do outro em carteira, por exemplo, foi um processo que os jesuítas trouxeram aqui para o Brasil. Escreveram alguns poemas líricos, né, algumas peças de teatros, alguns autos, né, autos são cenas bíblicas,
E aqui o padre José de Anchieta vai se destacar muito, né? Porque o padre José de Anchieta vai ser um padre que vai querer sempre incluir os índios nos seus autos, nas suas peças teatrais. Ele vai querer fazer um dicionário tupi-guarani-português, ou seja, que os portugueses aprendessem a língua dos índios e não o contrário, né? Então ele vai ser um padre que em determinado momento vai ser muito criticado por esse tipo de situação. E por fim, a gente vai ter o padre Manuel da Nóbrega, que via os índios como animais. Ele estava aqui cumprindo uma missão. Ele não via os índios capazes de ter suas almas salvas. Muito pelo contrário. Ele achava que evangelizar os índios não era exatamente uma missão lá muito digna, mas ele estava cumprindo ordens da coroa portuguesa. Esses dois padres vão ter então forte influência aqui na religiosidade brasileira e, por que não, na literatura que vai estar se formando. Então o quinhentismo é uma escola literária ou pré-literatura que está dividida em duas fases: fase jesuíta e fase informativa, ou, na ordem correta, a informativa, literatura de viagem, e literatura catequética jesuítica. Com isso a gente encerra a nossa primeira escola literária. Vamos para a segunda, que é o barroco. Se organiza aí, dá uma respirada, as mares aí, né, dão uma sentada aí para poder montar seus slides. Sofia, né, não dorme, né, pessoal lá de trás, né, o Eric, atenção, né, sempre moscando, né, já sabe, inclusive no que mosca, né, Fidelis aí, né, Lucas Emanuel, todo mundo meio virado para frente, sem deixar de prestar atenção. O pessoal da medicina aí, ó, tem que prestar atenção, tem que anotar as coisas, e vamos tentar aí pensar no barroco, tá? Que vai ser uma escola de arte, não exatamente uma escola de literatura, beleza? Vamos lá então? Bom, vamos ao barroco então. O barroco, ele não vai ter muito de literatura. Ele vai ser só uma manifestação, aliás, vai ser muito uma manifestação artística. Se o quinhentismo acaba em 1601, atenção, o barroco começa em 1601. A obra que vai abrir o barroco é a obra Prosopopeia do Bento Teixeira. É a obra que abre o barroco aqui no Brasil. E o barroco vai durar bastante tempo. Ele vai até mais da metade do século XVIII, 1768, quando aí a gente vai ter o arcadismo. Tá vendo essa imagem que eu mostrei, que estou botando aqui no fundo para vocês? Essa é uma igreja que por dentro é toda de ouro. E é uma igreja de Minas Gerais. E vai mostrar um pouco da riqueza artística do barroco. Porque o barroco é isso, é ostentação, é beleza, né? É muita arte, porque a gente está vivendo um período crucial da humanidade. Se vocês pensarem aí, 1600, né? A gente está em plena Idade Média. Mas 1760 a gente já está vivendo o iluminismo. Então o barroco ele vai ter essa característica muito paradoxal. Ele vai ser um movimento artístico que vai estar situado entre o fim da Idade Média, a Era das Sombras, com o iluminismo, a Era das Luzes, né? Então no primeiro momento a gente vai ter Deus acima de tudo e de todas as coisas, e uma arte e uma literatura voltada para isso. E num segundo momento a gente vai ter o homem mais próximo de Deus, mas pensando nele mesmo, muito mais egoísta, por assim dizer. O barroco ele procura solucionar dilemas do homem que vai estar perdendo a sua ideia de confiança ilimitada na razão e na harmonia. Ele volta para essa intensa religiosidade, mas passa a enxergar ele mesmo como um instrumento da sua fé. Eu fiz um pequeno mapinha aqui para vocês todos aí que gostam de fazer seus devidos mapas, né? Bia, Vitória, Kalinka, né? Todo mundo que gosta de montar aí seus mapas literários. Eu fiz um mapa aí para vocês se situarem em termos históricos, para vocês entenderem. Vocês fizeram aí muito com a Gi gosta de colocar muito mapa mental com vocês, né? Vocês fizeram com o Tesson, vocês têm uma boa base histórica, mas vocês vão entender que a gente está vivendo um período de feudalismo, de uma arte mais medieval, de um mercantilismo, né? A ideia do renascimento que veio surgindo no humanismo e a crise dessa sociedade que vai se colocando aí em quase crise de consciência, né? De qual é o seu papel no mundo. O barroco vai ser conhecido por algumas figuras
como seiscentismo, que é dos anos de 1600. E é um estilo literário que tem uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito difícil de ser entendida. Não à toa, os textos literários do Barroco são conhecidos como textos muito difíceis. O Barroco ele tem duas vertentes, dois lados muito importantes para vocês entenderem. O primeiro é o cultismo e o segundo é o conceptismo. O cultismo vem de culto, né, erudito, e ele vai realmente valorizar as palavras, né, vai valorizar as figuras de linguagem, as hipérboles, as analogias, as comparações, os paradoxos, né. Ele é inspirado lá no padre Góngora da Espanha, né, então ele é uma vertente literária bastante culta. O conceptismo ou o quevedismo do padre Quevedo, não o padre Quevedo, aquele que, né, do Brasil, né, que é do mistério lá, o padre Quevedo lá de Portugal. Ele vai mostrar uma valorização do conteúdo, do conceito, da lógica, né, que vai mostrar aí um sentido de que é muito mais importante valorizar sua tese, sua ideia, e isso ter ser muito bem feito, independente das palavras que tu use, como o padre Antônio Vieira utilizava nos seus sermões, por exemplo. Vocês viram lá no primeiro ano, nos sermões escolhidos. Então tem muitas analogias aqui, né, a essa renovação cultural que é trazida pelo Renascimento, a Reforma Protestante, que vocês já viram lá no começo dos mapas, né, e as imagens barrocas. Eu separei aqui uma imagem barroca para vocês, para mostrar o estilo de uma das principais figuras barrocas que não estão relacionadas à literatura, estão relacionadas sim às artes plásticas, que é o Aleijadinho. O Aleijadinho é uma figura do barroco muito proeminente, do barroco brasileiro, e ele tem características muito fortes, muito marcantes, e que são muito fáceis da gente empreender, né? Vocês fizeram uma prova sobre isso no primeiro ano, e acho que até hoje alguns de vocês guardam essas características. O Aleijadinho era um cara que, ao compor suas obras, fazia sempre as imagens com as roupas dropeadas, né, roupas amassadas, a sobrancelha era sempre em forma de V, a barba era falhada, eram sempre imagens sacras, né? Essa aqui, São José segurando o menino Jesus. O corte da roupa sempre tinha uma parte do dorso, do peito, aparecendo. Os olhos eram amendoados, né, e meio esbugalhados, parece que estavam olhando o infinito. Eram algumas características bastante imponentes dele. Ele também vai ter uma influência bastante forte dentro da arquitetura. Aqui em Florianópolis, por exemplo, vocês podem ter a Igreja da Escadaria do Rosário, que apesar da reforma que passou, ainda tem características barrocas, né? A ideia de duas torres, o brasão da família sempre aparecendo, o ano de fundação ou de reforma da igreja sendo colocado ali, e toda essa ideia arquitetônica bem delimitada. Além disso, o barroco vai ter como características uma ideia de conciliar antagonismos. O bem e o mal, os Deus e o diabo, o pecado e a salvação, o céu e a terra, a alegria e tristeza, o espírito e a carne. Essas ideias antagônicas, elas são colocadas em choque no barroco. Por que elas são colocadas em choque? Lembra que eu falei lá no começo? O barroco vai ser uma escola de arte que vai ser colocado dentro de um conceito ou dentro de um contexto que está entre duas escolas. Entenderam? Então essas duas escolas vão estar muito bem delimitadas. Vai ter o período muito mais voltado para o antropocentrismo, né, para o homem, e um período muito mais teocêntrico, tá? Depois eu explico ali as figuras de linguagem, mas essa parte aqui vocês podem acompanhar via o slide que vai chegar para vocês mesmo. E por fim, em termos de literatura, a gente vai ter o grande nome do barroco, que é o Gregório de Matos Guerra, mais conhecido como o Boca do Inferno. O Boca do Inferno vai ter algumas características, né? Ele vai escrever uma poesia mais lírica, uma poesia mais pornográfica e uma poesia mais satírica. Ele tem essas três características. Então ele critica a Bahia, né, e como a Bahia trata os seus filhos, aqueles que nasceram na Bahia. Ele faz uma literatura mais pornográfica, né? Se vocês procurarem exemplos da literatura pornográfica dele, vão ver que é tudo muito puro se for relacionado a hoje em dia, né? Qualquer letra de
funk aí que vocês adoram cantar é pior do que o Gregório de Matos. E a gente vai ter uma literatura mais religiosa, né? Mais voltada para o amor. Aqui eu peguei uma foto dele que acho que talvez não faça muito jus à beleza dele, né? Ele exalta o amor, ele tem uma ideia de idealização amorosa, decora isso porque isso a gente vai usar mais tarde para o romantismo, ele vai ser uma inspiração para isso, né? E ele faz muita comparação da mulher com o anjo, né? Ele começa já a idealizar a figura feminina e é aqui nesse processo que a gente vai ter a figura feminina perfeita, né? Graças ao Gregório de Matos. Ele também vai ter um amor mais obsceno, um amor mais satírico, que vai tirar sarro de algumas situações. Bom, gente, esse é o barroco ou o seiscentismo, né? Ou a ideia conceptista e cultista de um período literário que tem muita arte, mas muito pouco literatura, porque a colônia, nós, o Brasil, éramos muito pouco abastecidos culturalmente. E era de propósito, a gente era pouco abastecido culturalmente porque não tinha sentido a gente ganhar grandes referências literárias, porque o povo tinha que se manter ignorante, né? Essa era uma ideia bastante própria. Tá bom? Vamos para a terceira parte, para a gente finalizar aí toda a primeira apostila de vocês, que é o lado do arcadismo, né? Vamos para, então, finalizar esse processo. Bom, arcadismo, então. Vai. Continuando, então, terceirão, estou aqui ó, com o meu aluno exemplar, o mais exemplar de todos aí, ó. Só bocejou uma vez durante a aula, tá sentadinho, prestando atenção. Se pudesse, estaria anotando tudo, né, Pipi? Então tá, a gente vai falar agora de arcadismo. Nós estamos então no arcadismo. Já vimos o quinhentismo, já vimos o barroco, vamos para arcadismo. O arcadismo é uma escola literária, agora a gente já vai poder chamar de escola literária. No primeiro momento, lá durante o quinhentismo, não podíamos. No barroco também não podíamos. O arcadismo dá os primeiros passos, os primeiros indícios. Não é uma completa escola literária, mas já tem um período literário ali acontecendo. E ele vai lembrar até uma música bonita do Roberto Carlos, né? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Na 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 na. Vamos lá, todo mundo! Na 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 na. Não? Ah, então tudo bem. Vamos pro arcadismo então. O arcadismo tem a ideia de eu quero uma casa no campo. O campo vai ser um lugar bom para se viver. O arcadismo, 1768, olha só. Então se a gente tem o quinhentismo, que vai de 1500 a 1601, o barroco, que vai de 1601 a 1768, a gente tem o arcadismo de 1768 até 1836. O arcadismo vai ser chamado em alguns lugares como neoclassicismo, ou ainda setecencismo, ou ainda escola mineira. Olha quanto nome diferente. Vocês sabem, né? Eu estou com a clássica coceira no nariz, e dessa vez eu nem peguei giz. O arcadismo ele vai se originar na Arcádia grega. A Arcádia grega era um lugar onde o pessoal no Olimpo, os pastores principalmente, iam para orar e para pedir força e proteção. Então o arcadismo vai dar uma rememoração nisso, nessa Arcádia mineira. Eu botei aí para vocês a música do Roberto e do Erasmo, Além do Horizonte Existe um Lugar. Não está tão bem cantada quanto eu cantei agora para vocês, mas vocês podem dar uma olhada também. E se quiserem, podem procurar a versão do Skank, né, que é uma versão pior do que essa. Na realidade, eu não sei porque eu não ouço nem Skank, nem Roberto e Erasmo Carlos, né? Eu gosto mais de Valesca Popozuda. Bom, então o arcadismo ou o neoclassicismo são essas denominações que fazem parte aqui do movimento artístico do século XIII, né? Eu não sei porque eu falei 13, gente, então não vou cortar o vídeo. É século XVIII, tá? Do século XVIII. Meu Deus do céu, Peter está deitado nos meus pés. Ele vai se caracterizar pelo estabelecimento de um equilíbrio clássico, né? O classicismo está mais equilibrado agora dentro da nossa obra de arte literária e o século das luzes vai estar em pleno vapor. Por isso o arcadismo vai começar aqui no Brasil de uma maneira muito diferente do que nos outros países. Aqui ele vai formar um período,
vai ter força no período de escritores mineiros, né? O Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, o Santa Rita Durão, que são escritores que vão se destacar no período arcadista aqui no Brasil, justamente porque, como a Europa estava vivendo lá os efeitos da Revolução Francesa, né? Esses efeitos vão atingir o Brasil e aí nós vamos buscar a nossa independência. Como é que é o nome mesmo desse processo que se dá aqui no Brasil? Inconfidência Mineira. Então é este o contexto histórico no qual o arcadismo se realiza. Ele se realiza durante a Inconfidência Mineira. Essa simplicidade natural do arcadismo para escrever, para fazer as coisas, está muito relacionado então com essas ideias de campo que a gente tem. O poeta então vai encontrar no tipo de vida algo que ele vai ter sempre a possibilidade de entrar em contato, o campo e a natureza, algo que vai dar paz para ele, tá? O poeta se finge, né, de feliz, né? Se finge de bem em algumas situações para ele poder escapar de determinados conflitos. Limites cronológicos, né? A obra que abre o arcadismo aqui no Brasil, Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa, e ela vai terminar com Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, que vai inaugurar o romantismo. Lembra sempre, né? Abre a escola literária, uma obra. Fecha a escola literária, a obra da escola literária que vai vir. A sociedade brasileira vai estar passando por grandes transformações, por grandes mudanças, né? O poder troca de mãos aqui no Brasil, sai do Rio e de São Paulo e passa lá para Minas Gerais, porque Minas Gerais eles vão descobrir pedras preciosas lá, vão poder explorar esse processo lá em Minas Gerais, e aí vão ter alguns acontecimentos significativos na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto, lá em Minas, como por exemplo a Inconfidência Mineira. O arcadismo ele tem algumas características e todas elas fazem parte dessa literatura tão de paz que a gente tem. Primeiro, a ideia de equilíbrio, né? A influência clássica, que vai ser muito importante, o antropocentrismo, ou seja, o homem voltado para ele mesmo, uma ideia mais racional, né? Menos idealizatória. E vamos ter alguns termos latinos que vão fazer parte desse processo arcadismo. Ó, dentre eles, o clássico Carpe Diem, tem no filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? É o mote do filme Sociedade dos Poetas Mortos. A gente vai ter o Fugere Urbem, que significa fuga do centro urbano. A gente vai ter o Aurea Mediocritas, né? O Aurea Mediocritas vai ser o ouro mediano, né? Mediano, o equilibrado. A gente vai ter uma influência iluminista bastante forte, porque essa influência iluminista vai estar lá na Revolução Francesa, né? A gente vai ter uma ideia bucólica. O que é bucolismo? É o amor pela natureza. E, claro, a outra característica é a chegada da Inconfidência Mineira. O arcadismo é um movimento de reação, está reagindo aos exageros do barroco, e aqui começa a ter outra característica bastante importante da literatura nacional. Cada escola literária reage à escola que ela está substituindo. Então o arcadismo vai reagir contra a dificuldade do barroco. O romantismo vai reagir contra a simplicidade do arcadismo. O realismo vai reagir contra a idealização do romantismo. E assim sucessivamente, né? O Carpe Diem vai ser a ideia de aproveitar o dia, né? Então viva esse dia intensamente. Outro termo latino muito em voga durante o arcadismo é inutilia truncati, que é cortar aquilo que é inútil, né? Viver apenas com aquilo que é essencial. O locus amoemus, né, que é a ideia de um lugar aprazível, um lugar equilibrado para se viver. De novo, esse lugar equilibrado, esse lugar aprazível é sempre o campo. E a Aurea Mediocritas, que eu já falei para vocês. Esses termos latinos é bom vocês colocarem aí no mapa mental que vocês estiverem montando, porque são sempre termos que o Enem ressuscita, né? Ou para que vocês traduzam, ou para que vocês coloquem como características do barroco. O arcadismo, então, foi um movimento eminentemente poético, não vai ter muita prosa nele, né? Na realidade praticamente não vai ter prosa, é muito mais de poesia. Ele vai ter 3 tipos de poesias, mais precisamente, né? A poesia lírica, a poesia épica e a poesia satírica. São 3 poesias de esquemas diferentes, com autores diferentes. Na poesia lírica, vão se destacar o Cláudio Manuel da Costa, né? Também vai ter o Alvarenga Peixoto e o Silva Varenga, mas eles não são muito relevantes. O Cláudio Manuel da Costa, sim, com suas obras poéticas, vai abrir o arcadismo.
não admira muito o Cláudio Manuel da Costa não, porque ele era um baita do covarde. Quando o arcadismo ficou em evidência aqui no Brasil, teve a Inconfidência Mineira, ele foi o primeiro a ser capturado. E quando ele foi capturado, olha, ele demorou 5 minutos para dar com a língua nos dentes. Para vocês saberem por que o Tiradentes morreu, foi o Cláudio Manuel da Costa que entregou literalmente a cabeça dele lá pro pessoal. A gente vai ter a poesia épica, né? E essa poesia épica, lembra o que é épico? Lá no ensino fundamental, épico é narrar a vitória de um povo ou de um herói, né? Essa poesia épica vai narrar a vitória do povo brasileiro, no caso os índios, né? Com o Araguai e Caramuru. E a gente vai ter ainda uma poesia satírica, da qual o Tomás Antônio Gonzaga vai ser o grande representante. E ele vai ter as suas Cartas Chilenas, que vai ser a obra mais marcante, talvez, desse período literário. O Tomás Antônio Gonzaga, ele também vai ter uma poesia lírica, porque ele vai ser o cara que vai inventar na literatura brasileira o triângulo amoroso. Como é que ele faz isso? Com a criação de um dos seus poemas mais famosos, que é o Marília de Dirceu. Vocês vão ver que cada poeta arcadista tem um pseudônimo. Como eles não podiam se identificar por causa da Inconfidência Mineira e eles queriam poder continuar escrevendo os seus escritos revolucionários, né? Quando não eram poéticos, eram revolucionários, cada um deles adotava um fakezinho, um pseudônimo. O Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, era Glouceste Saturnio. É um bom nome para botar numa criança. Né? Você está aí, né, pensando, talvez daqui a 5, 6, 10 anos em ter um filho. Se ele for menino, por que não botar o nome dele de Glouceste? Né? É um nome que ninguém vai ter, vai ser uma criança única e especial. Então o Cláudio Manuel da Costa, ele tinha o apelido de Glouceste Saturnio. Né? Ele tem uma influência muito forte do Camões, né, Peter? Né? Tem uma influência muito forte do Camões, e ele mostra um contraste muito rústico e muito civilizado dentre os povos. Cláudio Manuel da Costa tem uma frase, um poema dele muito interessante que mostra de novo essa ideia do triângulo amoroso. O triângulo amoroso, se eu não completei o pensamento para vocês, né, vai mostrar a disputa do homem do campo com o homem da cidade grande pelo amor da mulher da cidade grande. E ele mostra um pouquinho disso quando ele bota assim, ó: quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência, ou seja, quem deixa o campo pelo seu igual lá na cidade grande, ou desconhece o resto da violência, né? Tem muita violência na cidade grande, que bom é ver nos campos transladado no gênio do pastor o da inocência. Então é só no campo que se tem paz, é só no campo que se encontra a verdadeira alegria. O Tomás Antônio Gonzaga, ele também vai ser um poeta famoso. Eu falei que ele criou um dos poemas mais famosos, o Marília de Dirceu. Pois é, o pseudônimo dele não era bonito como o Glouceste, o pseudônimo dele era Dirceu. Talvez um pai, um avô, um tio de vocês chame Dirceu, que já é um nome mais comum, né? Ele imita esse bucolismo greco-romano, né? Ele vai utilizar isso nas suas sátiras. A maior sátira delas são as Cartas Chilenas, um poema na qual ele vai criticar indiretamente o governador Luiz da Cunha de Menezes, né, o governador de Minas Gerais, fazendo um paralelo aqui entre Brasil e Portugal, né? E aí, na visão dele, Brasil e Espanha, substituindo os seus devidos correspondentes. E depois a gente vai ter o seu grande poema, que é o Marília de Dirceu, onde ele vai se colocar aí como um pastor tentando conquistar a sua amada, e essa amada é a Marília. Né? Uma pessoa a qual ele ama muito, que ele gosta muito e que vai mostrar que quer estar muito perto dela. Né? Ele bota: eu, Marília, não sou algum vaqueiro, né? Ou seja, eu não sou um peão, né, que vive de guardar gado alheio, ou seja, ninguém manda em mim, eu sou proprietário de tosco trato, de expressões grosseiros, de frios gelos e de sóis queimados. Eu tenho a pele bonita, né? Eu tenho o próprio casal e nele assisto, casal de gado, né? Ou seja, eu tenho a minha assistência, eu tenho o meu sustento de lá. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite, o sustento dele, né? Das brancas ovelhinhas eu tiro o leite e mais as finas lãs que me visto. Ou seja, Marília, presta atenção em mim, né? Eu não sou um peão, eu sou um cara que se veste bem, sou um cara bonito, sou um cara bem apessoado, né? Eu vi o meu semblante numa fonte e dos anos ainda não está cortado. Ou seja, eu me olhei ali na água do riozinho, né? E eu ainda sou um cara jovem, diferente do homem aí da cidade grande que quer te conquistar e que é um velho viúvo e que tu vai acabar tendo que casar com ele, obrigada. É mais ou menos isso que ele mostra, né? E ele quer mostrar para Marília o quanto a ama. Uma história curiosa aí de Marília de Dirceu, né? E do Tomás Antônio Gonzaga, para a gente encerrar a aula do arcadismo.
O Tomás Antônio Gonzaga, então, ele vai ser condenado durante a Inconfidência Mineira. Ele e o fofoqueiro do Cláudio Manuel da Costa. E aí o que acontece? Os dois são condenados à prisão lá no Moçambique, que era onde funcionava a prisão dos traidores em Portugal. Os dois vão para lá. O Cláudio Manuel da Costa, gente, ele não resiste muito à prisão, não, e ele se suicida na prisão. Embora os escritos não estejam dito isso, né, hoje os historiadores veem essa ideia como verdade. O corpo dele foi encontrado na prisão em condições muito suspeitas. Mas o Tomás Antônio Gonzaga fica lá. E ele, lembra, ele deixou uma mulher no Brasil, né, que é a Marília. E ela vive esperando por ele aqui no Brasil. Essa história é uma história real. Ela vive esperando por ele, vive escrevendo cartas para ele. A pena dele é uma pena de 10 anos. Só que quando ele sai da prisão no Moçambique, ele resolve estabelecer residência no Moçambique. E casa-se com uma moçambiquenha. E os dois vivem felizes para sempre e têm 3 filhos. E ele é enterrado, claro, com os restos mortais da sua família no Moçambique. A Marília espera por ele aqui no Brasil e ela também morre. E aí o corpo dela está enterrado em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, como eu disse para vocês. E no começo, na lápide dela, estava escrita: morreu esperando o Dirceu, morreu esperando o seu Dirceu. O que o governo brasileiro fez? Olha que ideia genial. O governo brasileiro foi lá no Moçambique e pegou os restos mortais do Tomás Antônio Gonzaga e trouxe para o Brasil, para ele ser enterrado junto com a Marília. Olha que massa, ele não queria ficar com a Marília, ele casou com outra mulher. Ele teve filhos com outra mulher e ele foi enterrado com essa outra mulher. Mas o governo brasileiro, muito gente boa, resolveu forçar o cara a viver enterrado e viver feliz para sempre, ou infeliz para sempre, sei lá, né, aqui com a Marília no Brasil. Aí tá os dois lá, para quem quiser visitar em Ouro Preto, o túmulo dos dois lá, Marília e Dirceu, bonitinhos, né, enterrados lá para todos sempre, para viver felizes para sempre. Que bizarro, né, gente? A literatura brasileira tem umas histórias assim muito interessantes nesse aspecto. Bom, essa é a nossa aula então do arcadismo, a nossa terceira aula desse triunvirato aí, dessa trissequência de literatura colonial. Quando a gente se encontrar de novo, a gente finalmente vai entrar no romantismo e aí vamos abrir as portas para a literatura brasileira para valer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado de mim, do Peter. Dê like no meu canal, dê joinha, né? Deixe seu comentário, compartilhe. E é isso. Eu quero ser um youtuber super famoso, tá? Tchau, tchau. Valeu. Até uma próxima.